derrama sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que estamos aqui. Mais uma noite para honrar o Senhor Jesus, né? A gente vem honrando o Senhor, estudando a sua palavra, né? Estudando as profecias que tanto acertaram, né, na Bíblia e nos dá confiança a seguir nesse caminho, né? Nos dando confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, né? A montanha de profecias cumpridas, né, nos dão a certeza da palavra de Deus revelada para nós. E é isso que estamos fazendo aqui nessa noite. Entender as profecias de Deus para entender a palavra revelada e o que o Senhor quer para nós, né? Então vamos orar. Vamos elevar nosso pensamento ao céu para que o Senhor esteja conosco aqui e nos auxiliando, né? O Espírito Santo é o Consolador, ele é o penhor que o Senhor Jesus deixou, né, aqui para a sua igreja. E a igreja é comparada com uma noiva de Cristo, né? E como noiva de Cristo, o Senhor está junto ao Pai para fazer morada para nós, mas não nos deixou sozinhos, deixou o seu penhor, a coisa mais importante, né? O Senhor Jesus deixou para nós, que é o Espírito Santo. Então vamos orar, vamos pedir. Pai celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui. Oh Senhor, eu e meus amigos, eu e meus familiares, meus irmãos da igreja, reunidos para honrar e glorificar o Teu nome e entender das Tuas Escrituras. Pai celestial, nos abençoa, Deus, nos reveste, Senhor Jesus. Ou que Tu, Senhor, possa estar presente, Senhor, na minha vida e na vida de todos que estão assistindo esta live, Deus. Pai celestial, nos abençoa com a Tua revelação, com a Tua palavra, Jesus, que tanto precisamos para entender o Teu propósito com a humanidade e o Teu propósito comigo, Senhor Jesus. Abençoa grandemente em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então a gente está nessa jornada aí de tentar entender as profecias, né? Tentar entender a palavra revelada do Senhor, das coisas que estão por vir, né? Então, no vídeo anterior eu trouxe, eu falei sobre os galardões, né? Detalhei os galardões, que são as recompensas, né, que o Senhor Jesus irá distribuir lá no tribunal de Cristo, né? Que é o evento que ocorrerá na dimensão celestial após o arrebatamento da igreja, né? Eu estou repetindo que é para você se engajar novamente, né? Para você recordar um pouquinho da visão anterior e já engatar nesse assunto aqui, né? Então, espero que o vídeo anterior foi um pouco conturbado, caiu várias vezes o suporte, espero que o suporte aqui esteja bem sintonizado aí para que não ocorram acidentes, né? E não caia no chão, enfim. Eu agradeço a paciência dos irmãos, né? Mas, vamos lá, vamos seguir aqui, né? Então o Tribunal de Cristo é um evento que ocorrerá na dimensão celestial após o arrebatamento da igreja, né? E o galardão é para aqueles que executaram a obra de Cristo de maneira diligente, né? Diligente e constante aqui na terra, né? O arrebatamento, todos já que acompanham essa live aqui sabem que será um evento milagroso, né? Mas uma coisa importante que nem todos têm esse entendimento é que o arrebatamento não é o gatilho para início da tribulação, como pode parecer na linha do tempo. Eu ajustei aqui a orientação para que a gente possa entender, né? Então aqui o ministério de Jesus, estamos aqui na dispensação cristã, o próximo evento é o arrebatamento. E aqui serão 7 anos de tribulação, que eu vou dar início a esse estudo. Porém,
O arrebatamento não é o gatilho para a tribulação. É o evento no arrebatamento que será o gatilho para a tribulação. Então, isso que é importante dizer. Porque o gatilho que dispara o arrebatamento, que dispara a tribulação, é a abertura dos livros. E este é um evento que vai ocorrer lá na dimensão celestial, após o tribunal de Cristo. Então a gente não sabe, como eu falei, na dimensão celestial não tem relação com o tempo da dimensão celestial com o tempo aqui na Terra. Mas a gente entende que vai ser bem rápido, né? Vai ser bem rápido, né? Vamos dizer, o arrebatamento e já o início da tribulação, né? Então a abertura dos livros, eu trouxe aqui qual é o texto, né? Este evento que vai ocorrer na presença do Senhor Jesus, depois do tribunal de Cristo, né? Em que é retratado a abertura dos livros na presença de milhões e milhões de anjos que são os arrebatados em Cristo, né? Os arrebatados, os que já estão em corpos incorruptíveis, em vestes celestiais, né? Então vamos lá, não vamos demorar não, vamos lá em Apocalipse, né? Vamos lá no capítulo 5, Apocalipse 5, nós vamos ler do 1 ao 12. Apocalipse 5, que é a abertura dos livros, tá? Amém? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Só para, antes de continuar, irmãos, amigos e familiares, essa é a revelação de Deus para o apóstolo João. Então o apóstolo João teve essa revelação, né? Ele foi arrebatado aos céus, né? Então ele viu ali com os próprios olhos o que estava ocorrendo na dimensão celestial, né? Então, apóstolo João, na revelação, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 Apocalipse. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado ao trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha a importância das orações. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhões e milhares, que com grande voz diziam: digno ao cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. Então olha só a visão, né, que o apóstolo João teve. Essa cena
retrata a numerosa igreja de Cristo na presença de um evento que vai ocorrer na dimensão celestial, que é a abertura dos livros, dos selos, né? E esses 24 anciãos estão com as coroas. Lembra das coroas distribuídas lá no tribunal de Cristo. Por isso que a gente diz que a tribulação, ela é um evento posterior ao arrebatamento, né? É um evento posterior ao arrebatamento, porque a abertura dos livros é feita após a distribuição do galardão, que são as coroas, né? Então a gente tem essa cena dos 24 anciãos e milhões, né? Milhões e milhões, né? Então é a igreja de Cristo que está presente neste evento, né? Então, esses 24 anciãos com as coroas são, vamos dizer, os representantes principais ali, né? Mas milhões e milhões da igreja de Cristo. Então, lá na dimensão celestial, o gatilho para o arrebatamento é a abertura desses selos, né? Porém, aqui na Terra, esse gatilho, ele vai ser o quê? Um antissemitismo global. O arrebatamento, ele vai causar um gatilho do antissemitismo global aqui na Terra, né? Eu já trouxe no vídeo passado, eu vou reforçar aqui. O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele em uma conferência internacional, agora eu vou trazer as palavras exatas que ele trouxe, né? Em uma conferência internacional, ele fez um agradecimento a cristãos de todo mundo. Olha o que o ex-primeiro-ministro falou acerca dos cristãos. Israel não tem melhores amigos do que os nossos amigos cristãos ao redor do mundo. Sua amizade e apoio são muito apreciados, grandemente apreciados. Se alguém esteve lá durante todo o tempo, foram vocês, os cristãos. Vocês entenderam o imperativo histórico, essa grande odisseia do retorno do povo judeu, voltando à sua terra, construindo seu Estado, reconstruindo sua capacidade de criar e defender o seu presente e o seu futuro. Então veja que os maiores amigos hoje na face da terra do povo de Israel são os cristãos. E no evento do arrebatamento, esses amigos estarão fora. Esse apoio, né? Esse apoio que o povo cristão dá ao povo de Israel, né? Será subitamente raptado, né? Levado aos ares. Então a sobrevivência de Israel será colocada em risco após a perda desse apoio, né? Então já existe hoje um antissemitismo, vamos dizer, mundial. Já existe. Ele é raso, ele é sempre defendido, sempre o pessoal fala contra, né? Condena quando falam mal quando atacam o povo judeu, né? Mas esse antissemitismo existe, né? Existe o pensamento, né, latente de que o povo de Israel é um povo invasor, de que o povo de Israel é um povo que oprime os palestinos, né? Então, esse pensamento existe, ele de vez em quando aparece aí. Ele de vez em quando aparece. Eu cito naquela grande movimento dos Estados Unidos, o Black Lives Matter, que é, enfim, um movimento acerca da dignidade dos negros e contra a opressão das forças policiais, enfim.
é bem conhecido esse movimento. O líder do Black Lives Matter, ele condenou a verdadeira escravidão, ele comentou. Isso foi uma vez só, porque ele já foi calado. Hoje a escravidão verdadeira é do povo palestino. O povo de Israel trata o povo palestino como a verdadeira escravidão dos dias atuais. Então você vê que esse sentimento de antissemitismo, ele está latente, ele está, vamos dizer, raso ainda. Mas ele vai elevar muito, né? A gente achava que o nazismo já tivesse enterrado lá na Alemanha. A Alemanha pede desculpa até hoje pelo nazismo. Porém, existem grupos neonazistas hoje espalhados no mundo todo. No mundo todo. Então, o neonazismo existe, olha só. Né? E condenando o judeu, atacando o judeu. Então não é brincadeira. Esse antissemitismo que ainda está raso, está baixa a temperatura ainda. Mas como eu falei, quando vier o arrebatamento, que esse suporte aos amigos do povo de Israel vai elevar de sobremaneira. Então vamos ver. Essa confirmação de que aqui na terra o gatilho para a tribulação, lá no céu, é a abertura dos selos. Aqui na terra é o antissemitismo global. A gente vai ver uma passagem lá em Mateus, em que o Senhor Jesus, lá em Mateus 24. Mateus 24 é conhecido na igreja como o Apocalipse segundo Jesus Cristo. Porque é a fala de Jesus Cristo sobre o fim dos tempos. Então vamos lá, em Mateus 24. Abram suas Bíblias no livro de Mateus 24. O famoso capítulo em que Jesus, ele explica para os seus discípulos os acontecimentos do final dos tempos. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tentar desvendar. E Jesus tem palavra direta dele sobre isso. Nós vamos ler em Mateus 24, do 3 ao 9. A gente vai ler com mais profundidade depois esse capítulo de Mateus. Eu só vou, vamos dizer, na superfície dele para mostrar esse gatilho do antissemitismo aqui na terra. Mateus 24, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só os apóstolos. Quando que você vai voltar, mestre? E quando vai ser o fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu virei de guerras e rumores de guerra. Olhai que não vos assustei, porque é menester que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Olha o 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E no 9, esse é o gatilho. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha só, então o gatilho é esse versículo 9. Princípio das dores, olha, é uma preparação. É uma preparação, e hoje a gente tem isso. Né? Nação contra nação, né? Já tivemos
2 guerras mundiais aí. Porque até então, as guerras, eles eram de um país contra outro, uma tribo contra outra. No máximo, um país e mais uma legião ali, um ajuntamento de tribos contra um outro país. Mas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, é um cumprimento, é nação contra nação, quer dizer, é reino contra reino, quer dizer, é a guerra generalizada. E isso já ocorreu, pode ocorrer de novo. E haverá fomes e pestes, né? Nós estamos, a pior peste que teve não foi do Covid, já foi lá na Primeira Guerra Mundial, com a influenza, a chamada gripe espanhola, matou muito mais. E os dados que tem de morte ainda é rebaixado, porque como estava na Primeira Guerra Mundial, o pessoal não queria expor todos os números da mortandade na gripe espanhola, para não aterrorizar ainda mais, né? E frear os soldados ali. Então, as maiores pestes aí é até recente, né? Terremotos em vários lugares também. Terremoto tem em vários lugares, e o que acontece? Com a concentração das cidades, esses terremotos, quando acontecem em grandes cidades, eles são devastadores. Enquanto que um terremoto, vamos dizer, num local vamos dizer, do campo, interior, não tem muito, vamos dizer, consequência grave, mas quando é em grande cidade, aí a mortandade é muito grande. Mas, capítulo 8, princípio das dores, é uma preparação. Aí a tribulação, ele é a partir do 9, ou seja, é um gatilho. A tribulação é o quê? É a perseguição global, né, contra os judeus. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, ou seja, a turma vai querer matar judeu. Já tivemos isso. O Holocausto dos nazistas já foi uma máquina do Estado preparada para matar um povo. Então, isso já ocorreu e vai ocorrer, e aí não vai ser só a Alemanha, não. Vai ser todas as nações. Por quê? O suporte dos amigos, Israel, vão estar fora. Vão ficar só os inimigos. Então, esse texto aqui de Jesus, é importante entender que ele não fala para a igreja, ele fala para os judeus. Os discípulos de Jesus, eles eram judeus, que depois se tornaram apóstolos, eles eram judeus. Então, esta palavra aqui é para os judeus. Tem muitos cristãos que leem Mateus 24 procurando arrebatamento, mas essa é uma palavra para os judeus acerca da tribulação. E aí quando fala da sua vinda, né, você vê que ele pergunta ali, quando vai ser a sua vinda? A gente lembra que a vinda de Jesus, ela tem parte A e parte B. A parte A é o arrebatamento, só para a igreja de Cristo. A parte B, aí é para todas as nações que ficaram, né? Vai ser a descida de Jesus no Monte das Oliveiras. Você vê que Jesus estava dando essa profecia no Monte das Oliveiras, ele já estava indicando, vai ser ali que Jesus vai descer. Vai ser ali que ele vai tocar na terra, sacramentando a sua gloriosa vinda, né?
para salvar o povo judeu e dar fim na tribulação e resgatar o povo judeu. Então, nós vamos trabalhar na tribulação. Mas antes da gente entrar no detalhe assim, da tribulação em si, os eventos, a gente precisa saber o que seria e principalmente, por que Deus escolheu esse caminho? Por que Deus escolheu o caminho de um tempo de tribulação? Né? Deus poderia ter escolhido outro caminho? Poderia. Mas a gente vai entender de que esse é o caminho perfeito de Deus. Quando você lê a Bíblia, né, a menção sobre a tribulação, esse tempo, né, a tribulação tem vários nomes na Bíblia. É o dia da angústia, o dia da tribulação, a grande tribulação, o dia da ira do Senhor, tem vários nomes. Mas ele se refere à grande tribulação que irá ocorrer nesses 7 anos, né? Veja, a tribulação ela tem tantos versículos, tantas passagens, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os estudiosos dizem que é o terceiro maior assunto da Bíblia. O primeiro assunto é salvação em Cristo. Segundo assunto, a volta de Cristo, ou do Messias no Antigo Testamento. E terceiro assunto é essa tribulação. Então, e o texto mais claro, com datas, etc., que eu mencionei no vídeo passado, nos vídeos anteriores, é as 70 semanas de Daniel. Né? Lá em Daniel 9, se vocês recordarem lá, vocês vão ler ali as 70 semanas de Daniel, que dá as datas do início, né? da entrada triunfal de Jerusalém, né? E aquela última semana, aquela semana de anos, né? Aquela última semana vezes 7, que são 7 anos, que é a grande tribulação. Então, nesses 7 anos de tribulação aqui, vai estar associado 3 elementos pesadíssimos. A ira de Deus. A ira de Deus estará presente nesses 7 anos. A maldade de Satanás. A maldade de Satanás que já, desde sempre, mas vai estar presente e aumentada. E a maldade do homem. A maldade do homem estará desenfreada. Por que isso? Porque a igreja de Cristo foi arrebatada, o Espírito Santo foi retirado aqui da terra, né? A igreja, quando foi arrebatada, o Espírito Santo foi junto. Então aqui na terra ficarão pessoas sem o Espírito Santo de Deus, para corrigir, para convencer do pecado, para convencer da maldade. Então, a gente vai percorrer a tribulação, vocês vão ver que serão 7 anos em que as piores guerras vão ser travadas nesse tempo. A crueldade do homem e ódio do homem contra o homem vai ser assim elevada às alturas, né? E acrescente-se ainda calamidades naturais. Calamidades naturais nunca experimentadas aqui na Terra. Então, vai ser realmente um tempo de violência muito grande, né? Por esses 3 fatores que eu coloquei, né? A maldade do homem, porque, olha só a maldade do homem, como vai ser aumentada, né? Já falei, o Espírito Santo já não está mais, né? Mas perceba que os países cristãos
eles vão ser os mais afetados pelo arrebatamento. O arrebatamento vai afetar de forma majoritária os países cristãos, né? Então, esses países estarão absolutamente enfraquecidos. Absolutamente enfraquecidos. Países que são contra o cristianismo, estarão mais fortes do que nunca. Veja que, em termos de nação, hoje, qual que é a configuração hoje de proteção do Estado de Israel? Os Estados Unidos, ele fornece a proteção ao Estado de Israel. Como nação, os Estados Unidos, ele tem acordos de proteção e transferência de tecnologia militar para o povo de Israel. Porém, quando vier o arrebatamento, os Estados Unidos será absurdamente enfraquecido. Será muito enfraquecido, porque... e eu digo até que seria o país mais enfraquecido de todos. Então, além daquele suporte político do povo cristão, o suporte militar dos Estados Unidos vai cessar. Porque vai restar nos Estados Unidos só pessoas que não dão suporte para o povo judeu, que odeiam o povo judeu. Já rejeitaram Jesus e odeiam o povo de Israel. Então essa maldade do homem vai ser descontrolada, né? E a maldade de Satanás também vai ser ampliada. Satanás, ele sabe que as profecias estão se cumprindo. E o tempo dele de ser príncipe do mundo, que foi essas palavras que Jesus usou para Satanás como príncipe deste mundo, né? Esse tempo está próximo de chegar ao fim. Então a maldade de Satanás, ele vai ter uma última tentativa de tentar frustrar os planos de Deus, de tentar adiar no mínimo, né? O que ele quer fazer? Acabar com o povo de Israel, porque ele sabe que a profecia depende do povo de Israel. Então ele quer acabar com o povo de Israel. E ele tenta isso até hoje. Mesmo hoje. Só que o que acontece? Após o arrebatamento, vai ser terreno fértil, né? Para perpetrar essa maldade contra o povo judeu. E para completar o cenário da maldade do homem, da maldade de Satanás, a ira de Deus. A tribulação não é um ato de amor, não é um ato de misericórdia, ele é um ato de justiça. De justiça. O Senhor, ele tem na mão dele, na posse dele, a balança da misericórdia e a balança da justiça. Deus, ele é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Então, só que nesse tempo de tribulação, é a balança da justiça, né? Então a justiça de Deus estará em seu curso mais extremo. O tempo da paciência e do convencimento de Deus, né? Do convencimento pacífico, porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo, ele é o penhor de Jesus Cristo para que a humanidade seja de forma pacífica convencida do pecado. Então, o tempo de misericórdia de Deus, ele está ali desde Jesus na cruz, que é uma obra de misericórdia. Está rolando, está rodando. Então a balança de misericórdia de Deus está até hoje. Então, pacificamente, o Espírito Santo, ele tenta convencer as pessoas, tenta entrar na vida das pessoas. Então a pregação de Jesus é pelo convencimento. É pela, olha, tem um Deus que te ama, e esse Deus morreu na cruz por você. É de forma pacífica. De forma pacífica.
Quem fala de Deus de maneira de guerra, não está falando do Espírito Santo. Quem quer convencer o outro na base da imposição, não está falando do Espírito Santo. Então, a justiça de Deus estará em curso. E aí eu pergunto, por que Deus escolheu este caminho? Por que Deus escolheu esse caminho? Porque é uma pergunta ainda. Né? É uma pergunta. Por que Deus escolheu esse caminho? Né? E é aqui que eu vou dizer que esse é o caminho perfeito de Deus. Né? Por quê? E tem a promessa de que o povo de Israel ele foi escolhido para ser berço do Redentor, para ser berço de Jesus. Por conta disso, a nação de Israel seria uma nação privilegiada, que estaria à frente de Deus, como nação escolhida, nação santa. Né? Então, essa é uma promessa de Deus. E a segunda promessa, né, é que Jesus teria todo o poder na terra. Todo o poder na terra. Eu li lá em Apocalipse 2. É-lhe dado todo o poder na terra. Vamos lá. Vamos ver Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 5. Ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, glória, e ações de graça. E eu ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há dizer. Ao que está sentado sobre o trono sejam dadas ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Então, foi prometido para Jesus, ao cumprir a sua missão ali na cruz do Calvário, todo o poder vai ser resgatado de volta. Aprove a Deus ter o tempo de misericórdia, ter o tempo da igreja, ter o tempo do convencimento pacífico, né? Mas a vitória de Jesus, o controle de todo o poder, voltou na mão de Jesus ali. É que o cumprimento, Deus aprove ter, vamos dizer, o tempo da igreja, estendeu o tempo da igreja. Então, lá em, não precisa abrir não, Mateus 28, 18, 19, olha só. E chegando Jesus falando, dizendo: Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso já depois de Jesus ressurreto. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Deus está falando? Falou, ó, já está tudo na minha mão. Convence as nações, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está tudo na minha mão. Então, essa é o recado de Deus, né? Lá em Colossenses 1, do 14 ao 17, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, Jesus criou tudo, criou o universo. Jesus só está retomando aquilo que já era dele, né? Porque com o advento do pecado, houve uma distância entre Deus e o homem. Houve uma distância. A volta de Jesus
é para reconduzir, para reaproximar ainda mais Jesus, Criador de tudo, e ter todo o controle. Então, o Espírito Santo de Deus está nesses 2000 anos, através da Igreja de Cristo, tentando convencer o mundo do pecado, levando o conhecimento da verdade. Infelizmente, a rejeição do homem em conhecer a verdade de forma pacífica dará lugar a uma última oportunidade da tribulação. Então, na tribulação ainda vai ter oportunidade de salvação. Vai ser reduzida? Vai ser na base do sofrimento? Vai ser na base nega Jesus e vai morrer? Vai ser assim. Mas ainda é uma oportunidade, né? E o povo de Israel, né? Quantas vezes Deus vem trabalhando com o povo de Israel para que o povo de Israel seja obediente aos mandamentos de Deus? O povo de Israel foi abençoado porque Deus veio através do povo de Israel e foi rejeitado. Então, de forma pacífica, de forma... o Espírito Santo está há 2000 anos convencendo as nações, convencendo as pessoas de que Jesus Cristo é o Salvador, mas o povo judeu continua resistente. Continua resistente. Deus já fez de tudo. Deus já fez de tudo para que o povo de Israel pudesse entender que Jesus é o Messias, né? Lá em Mateus 23, 37, não precisa abrir. Olha só, palavras de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes que eu ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verei mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Então, ali, Jesus deu um decreto, esse povo não vai me aceitar. Ali Jesus entendeu, que falou, aqueles que aceitaram Jesus, foi uma minoria. Do Sinédrio, só Paulo. Do Sinédrio, vamos dizer que são aqueles judeus estudiosos, aqueles, vamos dizer que estavam no controle do conhecimento da palavra de Deus, do Sinédrio ali, só Paulo aceitou Jesus. Então, Jesus, ele foi aceito por uma pequena fração de judeus. Pequena fração de judeus. A maioria solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Então, esse é o quê? É a forma que Deus tem para fazer o povo de Israel a cumprir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser cumprida. A palavra de Deus vai ser cumprida, ela não vai ser, não, o povo de Israel não me quis, o que eu falei no passado então não vale hoje, não. O que Deus falou no passado vale até o final. Se ele falou que o povo de Israel vai subsistir para sempre vai subsistir. Então, aliado a esta, vamos dizer, forma de disciplina do povo judeu, que vai ser perseguido, né? A tribulação ainda é uma última oportunidade. Repito para vocês, a tribulação não é, Deus está fazendo, a tribulação é um ato de amor, não. A tribulação é um ato de justiça. Mas Deus ainda concede a oportunidade de que, ainda nesse tempo de tribulação, as pessoas aceitem Jesus e consigam a salvação ainda.
E olha só, veja como a necessidade da tribulação, ela começa a se fazer a cada dia mais. Por quê? Porque a igreja de Deus está se esfriando. O evangelho está se esfriando no mundo todo. Na Europa, que foi o continente que recebeu a palavra de Deus inicialmente ali com mais fervor, né? Porque a palavra de Deus foi na Ásia. Na Ásia teve muita oposição, mas na Europa foi bem recebida ali a partir dos romanos. Então, e na Europa, que foi, vamos dizer, o berço do cristianismo global, totalmente fria. Totalmente fria. Os Estados Unidos, que foi depois o polo principal, você vê que está se esfriando. Está se esfriando. Os Estados Unidos já não tem. Os Estados Unidos mandava missionário no mundo todo pregar a palavra de Deus. Era um mover. Hoje em dia, a igreja dos Estados Unidos está se esfriando. Estão ficando mais em aula, vamos dizer, em culto online do que presencial. Então, o Espírito Santo está perdendo força. Não que ele seja fraco, ao contrário, mas as pessoas não estão dispostas a levar o Espírito Santo a um número crescente de almas. Pelo contrário, o número está decrescendo. Então, em vez de promover a salvação para um número crescente de pessoas, está decrescendo, né? Então veja a necessidade da tribulação. O Espírito Santo não está encontrando gente para ir para o campo. E outra coisa, países que antes eram abertos a você pregar a palavra de Cristo, estão se fechando, estão proibindo a pregação. Então isso daí é uma coisa que incomoda muito a Deus, porque aquelas pessoas nesses países não conseguem chegar à palavra de Deus, ou seja, aquele cidadão que quer pregar a palavra de Deus, quer ser um missionário e quer estar ali, não pode. Ele é proibido. Então, veja como isso daí começa a irritar. O cálice de Deus começa a transbordar. Então, milhões de pessoas que poderiam ter contato com a palavra de Deus é evitado por conta das nações, por conta dos governos que bloqueiam, né, o trabalho dos missionários, né? Então, a gente vê que esse cálice de ira do Senhor, ele está aumentando. Ele está aumentando. A igreja de Cristo, a igreja dele, esfriando. Os governantes das nações colocando barreira. Tem pessoas que precisam ser alcançadas. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, esses dois pontos, né? Resgatar o povo de Israel, vamos dizer, salvar o povo de Israel, porque o pessoal vai querer aniquilar, né? Tem também essa questão de uma última tentativa de salvação para aqueles que estiverem na tribulação. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui hoje. Eu agradeço a todos aqueles que acompanharam, aqueles que vão acompanhar, que eu sei que no offline tem bastante gente que ouve e comenta, né? Então, glória a Deus, que mais uma vez eu estou procurando fazer agora semanalmente, tá? Porque a cada 2 semanas está ficando bastante, muito espaçado, mas é isso, né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Deus abençoa com um grande sexta-feira, um grande final de semana, uma boa semana em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
Então ficou a divisa cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sem acidentes hoje. Glória a Deus. Obrigado.